E aí, amigos e moçada do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora, onde a gente bate um papo com profissionais que estão no exterior, para que possam compartilhar suas dicas e experiências internacionais. Você, nosso ouvinte, não esqueça de curtir o Nada de Pânico aí na sua plataforma preferida, para que você não perca nenhum episódio. Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente. E fique à vontade de compartilhar aí com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, que essa informação super legal possa chegar ao máximo possível de pessoas. Eu sou o Ricardo Mandel, o host do Nada de Pânico, que é um time, né, um grupo produzido por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não tem problema a idade, né? Qualquer momento a gente pode aprender, ensinar, ir atrás de negócios, enfim, ir atrás dos nossos sonhos. E hoje a gente vai ter a companhia aqui do Michel Girardias, do Rio de Janeiro, do Eduardo Conde, do Rio de Janeiro também, e do Lee Servati, de Indaiatuba. É isso aí, galera. E o nosso entrevistado hoje, né? A gente vai ter o prazer de receber o Leonardo Martins, diretamente dos Estados Unidos. Eu ia falar de Orlando, mas ele não está em Orlando hoje, que mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Né? O Leonardo, ele hoje ajuda pessoas a investirem e mudar, né, para os Estados Unidos. Possui uma empresa especializada nesse assunto. Ele trabalhou na IBM, trabalhou na Cesbra Química, na Guardian Industries, founding partner da Abacom Brasil e co-founder da Florida Real Estate Broker, entre outros negócios. Ele é formado em Tecnologia de Informação pela PUC do Rio, MBA em Administração de Negócios da FGV e curso de Owner President Management pela Harvard. Então, vamos começar, Leonardo. Fica à vontade aí de colocar seus primeiros comentários. Então, vamos lá, cara. Primeiro é um prazer estar aqui. Eu estou no meio de nada, estou entre a Virgínia e a Pensilvânia. Estou aqui no Starbucks para a gente fazer um pouco desse bate-papo, que é um pouco da vida do imigrante, né? A gente acaba, principalmente quem está vindo como eu, né, que vim como empresário, eu acabo não tendo um lugar fixo, né? Eu estou o tempo inteiro em lugares diferentes, né? Então, isso faz parte um pouco dessa mudança cultural. Mas vamos aqui, vamos bater um papo sobre os desafios e as coisas boas de estar morando fora. E aí, Michel, você quer começar com a primeira pergunta? Começo com prazer, tá? Léo é um colega, amigo muito querido. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Léo, formado pela PUC, trabalhando em empresa multinacional como a IBM, na área de TI. Eu lembro quando a gente conversou lá atrás, suas primeiras impressões assim de passar uma temporada em Nova York trabalhando pela empresa. E eu lembro que o olho brilhou, né? Você falou, pô, foi uma experiência tão legal e tudo. Hoje você realizou o sonho de muita gente de estar morando permanentemente nos Estados Unidos. Daquela época para cá, como é que foi esse teu trabalho de buscar oportunidade, de amadurecer a ideia, de voltar? O que te motivou? O que você percebeu que ia ser melhor para a tua vida? Compartilha um pouco aí o que você acha que é interessante. Bem, a resposta, teoricamente, ela é complexa, mas eu vou tentar dar uma versão curta. Né? Quando eu morei pela IBM em 96, já se vão aí quase 30 anos. Né? Eu era um menininho de 25 anos. Né? Então, o que ficou claro para mim é que algumas características minhas tinha um fitting enorme com os Estados Unidos. Eu gosto de regra, eu não gosto de jeitinho, eu gosto das coisas extremamente bem orientadas. E naquela época a segurança não era um problema no Brasil. Óbvio, comparando o Brasil com os Estados Unidos, era óbvio que o Brasil era mais perigoso, mas não era algo endêmico, né? E Nova York estava saindo do tolerância zero, né? Então Nova York estava começando a voltar a ser uma cidade que você podia caminhar, mas ainda de vez em quando passava uma coisa estranha, né, do lado, né? E então isso ficou muito claro para mim. Foi um ano onde eu falei, caramba, aqui é como se eu falasse o seguinte: aqui a maré, eu remo e a maré está indo na mesma direção. Então eu tenho toda a infraestrutura, tudo no entorno me
impulsiona, né? Eu não tenho muitas resistências, muitos atritos, né? Mas beleza, eu era um menino ainda, eu era analista super ultra power júnior na época. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei aproximadamente 3 anos no Brasil, e aí eu já voltei como gerente, só que eu fui para Miami. A experiência foi igualmente bacana. Obviamente, ela não tinha a magia da primeira, mas ela continuava impactante. Mas beleza, era uma experiência de 1 ano, esse era o plano mesmo, né? E eu voltei para o Brasil, passado 1 ano, mais ou menos, eu saí da IBM, fui assumir uma posição executiva na Guardian. Mas desde então, eu buscava uma forma de voltar, ou de forma permanente ou temporária, né? Não tinha nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Eu passei de 2000 a 2004 ainda como executivo, e aí eu virei empresário. E quando eu virei empresário, eu comecei a tentar achar de novo um alinhamento entre Lua, Sol e Marte para tentar fazer uma mudança e trazer a empresa para cá, até que eu decidi que quem sabe faz a hora, não precisa acontecer, né? Então, simplesmente eu falei agora, e eu vim sem um plano. Eu não recomendo isso para ninguém, tá? Só para deixar claro. Mas eu vim sem um plano, tá? Eu simplesmente vim acreditando que quem está do meu lado faz a coisa acontecer e que ia dar certo, que eu tinha todos os ingredientes para dar certo, né? E aí veio. E aí eu comecei, eu vim sem plano, mas como eu era empresário, fazia sentido eu trazer um dos negócios. E acabou que eu era presidente de uma agência de publicidade digital, e eu me juntei com uma outra pessoa que também estava chegando no mesmo ano, e a gente abriu uma agência de publicidade full. E assim começamos essa nova fase, que já tem 10 anos agora. Então, Léo, El Servati, você fez isso as 2 primeiras vezes que você foi para os Estados Unidos, você foi como funcionário de uma empresa. E essa última vez que você está há 10 anos aí, que você falou, como é que foi o processo de visto, autorização? Como é que funcionou isso aí? Tá, vamos lá. Quando eu vim, assim, existem sempre vistos da moda. Quem acompanha imigração, e eu acompanho agora ao longo de 10 anos, bastante do processo imigratório, existem vistos da moda. O que são vistos da moda? São vistos que os advogados de imigração se sentem mais confortáveis fazendo. Então, quem acompanha advogado de imigração hoje, por exemplo, está ouvindo falar do visto EB2NW. Esse é o visto da moda hoje, né? Quando eu vim, um visto que era o visto que fazia sentido para mim era o L1. O L1, ele é um visto que normalmente as multinacionais trazem os seus executivos, que ele é um visto basicamente para o expatriado, né? Você tem uma empresa no Brasil, essa empresa faz um investimento nos Estados Unidos e ele manda você, né, como um expatriado para fazer essa operação acontecer. Só que o L1 ele é um visto de não residente, ou seja, ele não é um green card. Ele é um visto que você pode renová-lo de forma consecutiva por até 7 anos, né? Mas depois, se você quiser continuar, você tem que escolher um outro caminho. O L1, ele, depois que você está 1 ano com o L1, às vezes vai depender de como você pegou o L1. No meu caso, o meu L1 ele tinha validade de 1 ano. Mas o L1 foi patrocinado pela sua empresa? Pela minha empresa. Tá. Pela minha empresa. E aí, o L1, você pode, normalmente, quando você aplica ele, você pode pegar ele por 1 ano ou por 3 anos. Depende de algumas características. Quando você está começando um negócio do zero, normalmente você ganha 1 ano, que é um mega desafio. Você tem que fazer as coisas acontecerem em 1 ano, encaixarem no business plan, para que você possa estar qualificado para renovar. Então, puxa, eu desaconselho qualquer um, podendo ir para outro, vai para outro. Mas depois que você tem 1 ano com o L1, você normalmente se qualifica para o EB1C. O EB1C ele é um green card já, né? E aí você consegue fazer esse pulo, né, de um para o outro. E a empresa tem que fazer algum aporte financeiro ou basta um plano de investimento? Bem, o L1 mudou muito, tá?
ele agora está muito mais difícil, mas ele tem que ter um plano de negócio robusto e a empresa precisa ter feito algum aporte financeiro, mas não é um aporte milionário, tá? Então também não é nada assim, entre 100 a 150 mil dólares você já está se qualificando. E dependendo do teu business plan, dependendo do ramo que você está, porque você tem negócios que são mais intensivos em investimento, mas o L1 hoje não é um visto fácil. Ele não é nem muito difícil de conseguir, mas a renovação dele tem sido muito complexa, principalmente para o brasileiro, porque nós brasileiros temos uma visão hands-on, de executivo hands-on, que o americano não tem. Para o americano, o executivo é o cara que está em cima e não tem uma função operacional. Então, você tem que provar isso para a imigração na renovação. Você tem que provar que a tua posição ela é executiva na perspectiva americana de executivo, né? Então, isso não tem sido fácil. Léo, tem alguma diferença, por exemplo, você está falando do aporte da empresa que tem que fazer determinadas ações, isso pode influenciar no visto ou não. Existe alguma diferença se a empresa é multinacional, se a multinacional é americana, Não. se a empresa é brasileira, ou a regra é a mesma para todo mundo? Bem, vamos lá. Na teoria, a regra é a mesma, né? Na prática, é óbvio que não, porque são seres humanos avaliando, né? Por exemplo, eu nem sabia disso, mas aí eu estava com um colega da IBM aqui, uns 2 meses atrás, ele está querendo imigrar, né? Ele já está aposentado pela IBM, né? E eu levei ele no escritório de advocacia que nos suporta, né? Que suportam todos os nossos clientes. E eu fui surpreendido com uma coisa que eu não sabia. O L1, que é o visto que nós acabamos de falar, ele foi feito para a IBM. Ou seja, o visto foi desenhado para a IBM, para atender necessidades da IBM. E depois ele se popularizou. Então é óbvio que essas empresas, elas têm caminhos, elas têm volumes que obviamente ajudam demais. E elas dão a segurança financeira, porque no final do dia, de forma bem pragmática, o que o americano não quer é alguém que vem para cá para se pendurar na estrutura fiscal americana. É isso que ele não quer. Agora, se você está provando que você está gerando emprego, você está gerando valor, né? Agora, de novo, no final do dia, imigração é um negócio curioso, porque é um processo discricionário, né? Ou seja, o carinha que está com o papel lá na mão, ele tem o poder sobre o teu caso, né? E, assim, no final do dia, os oficiais de imigração não são sequer formados, né? São pessoas que têm um high school, né? Eles não são. Então, assim, você tem que preparar um caso robusto, você tem que escrever bem, você tem que botar boas evidências no caso. A gente outro dia pegou um cara que teve um caso negado, e aí o cara, assim, eu não conhecia o cara, mas mandaram pra gente para ver se a gente podia ajudar, né? E aí normalmente eu olho antes de mandar para o nosso escritório de advocacia, né? Mas de tanto passar casos por nós, né? Eu estou acostumado a pegar casos que são 100 folhas, 70 folhas, 120 folhas. Aí veio do cara 10 páginas. Eu falei, cara, eu não sei nem o que está escrito, mas que está fraco, porque é óbvio. Todo mundo coloca um monte de evidência. Um cara com 10 folhinhas, é óbvio que a propensão a esse cara ser reprovado é maior. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que o segredo está em mostrar que o negócio ele vai ser autossustentável, que ele vai levantar bom. E uma outra coisa que o brasileiro não costuma ter. Nós somos ruins de entender que eu preciso de dinheiro para fazer dinheiro, né? Então, o americano ele quer ver o working capital. Ele quer ver que você tem recursos para cruzar os momentos, as fases da empresa, né? Que, no fundo, mantendo o assunto, mas mudando um pouquinho o posicionamento, é um grande desafio do brasileiro bem-sucedido, que é o cara que está imigrando hoje, né? O cara que está imigrando hoje, diferente da década de 90, o cara que imigra hoje, o brasileiro que está imigrando hoje para cá, é um cara de muito bom nível, né? Então, esse cara, ele é bem-sucedido no Brasil, só que ele esquece que ele não foi bem-sucedido overnight, mas ele acha que vai conseguir fazer o negócio dele acontecer aqui em 2 segundos.
E aí ele não se prepara. Ele acha que não precisa de working capital, ele acha que tem que ter reserva, né? Tem que ter reserva. Ô, Léo, pensando agora também nas pessoas que não estão pensando em abrir um negócio nos Estados Unidos, mas eles têm grana e querem morar nos Estados Unidos. Isso é possível? É viável? E qual que é o cap financeiro para falar, beleza, traz seu dinheiro para cá que você pode viver aqui? Vamos lá. Primeiro, a gente tem um green card. Quando a gente fala que é green card nada mais é do que um visto de residência permanente, né? E aí você tem alguns green cards com base em trabalho, que é o que nos interessa aqui, né? A gente não precisa falar dos que são por matrimônio ou por descendência, né? Então, tem vários vistos que são o green card, né? E são todos EBs, né? O EB vem de Employment Based, né? Que é baseado no final em investimento. Então, você tem o EB1, o EB2, o EB3, o EB4 e temos o EB5, né? O EB5, ele, no final do dia, ele é o visto para o cara que não quer fazer nada aqui, não quer nem montar um negócio. Ele vai basicamente comprar de forma pragmática. Comprar o visto. Ele vai comprar o visto, ele vai investir $1 milhão, né? E vai ter um processinho, mas é basicamente a compra do visto, né? O EB5, ele tem duas formas de fazer, o que a gente chama de EB5 direto e o EB5 indireto, né? O EB5 direto é o que nós não estamos falando aqui, porque no EB5 direto ele vai fazer um investimento dele. Então ele vai abrir uma empresa, ele vai botar $1 milhão e ele não precisa comprovar mais nada. Assim, no final do dia, ele não precisa comprovar mais nada. É o dinheiro, depois de 2 anos, 10 empregos. E aí ele tem o green card. Quando você vai para o EB5 indireto, ou seja, o EB5 indireto, ele é feito através de uma estrutura chamada centro regional. O centro regional, na verdade, ele funciona como se fosse um captador de recursos para um projeto qualificado pelo governo. Então, por exemplo, a gente está vendendo hoje cota de um EB5, que é para fazer a construção do Hall da Fama da NFL, né? Então, esse Hall da Fama vai ser em Ohio, ele é um projeto gigante. Dentro desse projeto gigante, eles separaram algumas cotas para EB5, e aí ele funciona como se fosse um empréstimo. Você dá o dinheiro, você não é sócio do projeto, o projeto ele vai fazer as coisas acontecerem. Depois de 2 anos, eles vão ter que mostrar para o governo americano que aquele projeto gerou 10 empregos. No caso do centro regional, não precisam ser 10 empregos diretos, eles têm uma conta, né? Então existe uma fórmula de empregos diretos e indiretos, e você precisa provar que a origem do teu dinheiro é lícita. Uma vez feito isso, você tem um green card. E 5 anos após o projeto ficar pronto, em tese, você recebe o dinheiro de volta. Tá? E só para eu concluir aqui, eu falo. E por que em tese? Porque uma das prerrogativas de um projeto ser qualificado como EB5 é ter risco. Ou seja, você precisa colocar o teu dinheiro em risco. Você precisa estar assumindo um risco. Mas quem está fazendo isso vai chegar aqui e não vai precisar trabalhar. O projeto vai estar acontecendo, depois pega o dinheiro de volta. Então, você tecnicamente não precisa trabalhar. Entendi. Então, tendo um valor razoável de capital, existe a possibilidade de ir e basicamente viver. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco dessa parte de visto. Você falou das vezes que você foi antes dos Estados Unidos, que você acabou talvez se apaixonando, né, pelo lifestyle, de como é o dia a dia do americano. Mas como é que foi depois a adaptação de você viver, tá aí direto, tipo, puta, tô agora nos Estados Unidos por meu risco, por mim. Como é que foi a adaptação inicial? Foi fácil ou punk? Cara, assim, como é que eu assim, eu não acho que é fácil, né? Você mudar de vamos lá, eu tô aqui 10 anos e eu não quero voltar. Então, eu tô começando de trás para frente, porque é importante eu fazer o ponto, eu não quero voltar. Mas é um erro achar que vai se ganhar em tudo. Isso aqui é um trade-off, né? Tem ganhos e tem perdas, né? Eu costumo brincar quando eu estou falando
principalmente alguns dos nossos clientes, que os nossos clientes são muito curiosos, eles começam fazendo investimento, eles começam fazendo dolarização de patrimônio, mas rapidamente começam a pensar em mudar, né? Eu tenho uma frase que eu costumo usar, é o seguinte, cara, você vem para cá, você tem que estar preparado para pelo menos duas coisas. Você vai perder casamentos e funerais. E porque você não consegue ir para todo casamento, por mais que você seja convidado, você não consegue dar um pause na tua vida e fazer o setup, né, de ir para um país e voltar, e as pessoas não combinam com você quando vão morrer, ela morre, né? Você tem que estar preparado para isso. Tem perdas, né? Você não está na tua casa, você está na casa dos outros. A regra é deles, não é nossa, né? A gente precisa se adaptar, né? A gente tem coisas culturais e que acabam sendo muito interessantes quando você aprende a conviver com elas, que você se torna uma pessoa melhor, que você consegue sair do teu modo de conforto e entrar no modo de comunicação como aquele cara te entende. Mas eu acho que o maior desafio, cara, é que você tem uma história no Brasil. E quando você chega aqui, né, tem um conhecido nosso que falando de Orlando, né, fala que Orlando é a terra do eu era. Você chega lá e fala, pô, no Brasil eu era, porque aqui você não é nada. Você não conhece ninguém, você não tem relacionamento, você vai construir os relacionamentos, você vai construir a sua história do zero. Você pode ter credenciais. Eu fui isso, tive tal posição, eu tenho tal graduação. Uhum. Mas no final do dia, tem pessoas extremamente bem-sucedidas em Orlando que vieram para lavar prato. E de verdade, cara, os caras, assim, eu conheço pelo menos um cara que é brilhante, absolutamente brilhante, é um empresário extremamente bem-sucedido, mas que chegou em Orlando para ir lavar prato. E hoje ele é dono de uma rede de restaurantes, e é um belíssimo empresário, um belíssimo ser humano, né? Então não é fácil. Eu não acho que é fácil. Eu acho que é um processo. Eu gostaria de ter tido um manual um pouco mais bem preenchido, né? O manual que me deram não era muito bem preenchido, né? Então, eu diria que eu posso dizer quase todos os erros que não se devem fazer, porque eu fiz todos, né? Esse trabalho que você executa hoje, como é que ele apareceu na sua vida? Você falou que não fez planejamento, né? Mas como é que ele apareceu na sua vida e é o que você faz hoje? Na verdade, a pergunta é legal, Eduardo, até porque hoje eu ganho dinheiro em algo que eu fazia de graça, tá? Então é legal. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha uma agência de publicidade, a gente estava conseguindo ter algum sucesso, só que... No Brasil ou nos Estados Unidos? Não, eu tinha no Brasil e eu trouxe nos Estados Unidos. Tá. Só que no Brasil eu era focado no mercado digital. E aqui a gente fez uma agência full. E o que aconteceu foi o seguinte: em 2015 teve uma mega desvalorização e a gente, como agência, nós tínhamos clientes que queriam falar com brasileiros, que era onde nós tínhamos um diferencial. A gente sabe falar com brasileiro, né? E aí a gente estava experimentando uma redução no ticket médio. E aí, nessa de reduzir o ticket médio, a gente sentou, fizemos uma reunião para tentar ter algumas ideias de como aumentar o ticket. E a gente resolveu que a gente ia entrar no mercado de real estate, né, no mercado imobiliário, como agência. E aí nós desenhamos alguns projetos, levamos para as grandes construtoras, e aí a gente teve um choque de realidade. De forma muito educada, basicamente o que eles disseram para a gente foi o seguinte: cara, o teu projeto ele é lindo, mas eu não preciso de você. Eu vou ao banheiro, vendo uma casa, quando eu volto eu vendo duas. Não preciso de você. Eu não tenho verba de marketing, eu tenho verba de venda. E aí a gente voltou, a gente tinha algumas críticas a como se vendia investimento imobiliário para estrangeiro. Na verdade, a filosofia básica que a gente via era: o brasileiro tem que se adaptar e ponto. Está comprando nos Estados Unidos. E a gente achava que não era bem por aí. A gente achava que a gente podia fazer um trabalho educacional, né? Que era isso que o nosso projeto de marketing desenhava. E o que aconteceu foi que a gente decidiu nós sermos o investidor do nosso projeto. Uhum. Então, a gente investiu no projeto de marketing, voltamos nas construtoras, tiramos as licenças apropriadas para que a gente pudesse ser remunerado, né, por venda.
E, naturalmente, a gente levou advogado de imigração, contador, empresas de financiamento imobiliário, cursos de inglês. A gente levou todo mundo para um evento no Brasil, que fez ontem, curiosamente, 6 anos. Tá? Então, esse evento ontem fez 6 anos, que a gente abriu uma loja no Rio Design, da Barra da Tijuca, e durante um mês a gente se propôs a educar o brasileiro sobre investimento imobiliário e mudança de vida para os Estados Unidos. Isso é para você entender. Há 6 anos atrás, nós fizemos 800 atendimentos em um mês. 800 pessoas sentaram na cadeira para entender como é que isso funcionava. Desde então, a gente ajuda. O nosso foco ele é o real estate, ou seja, o nosso modelo de negócio ele é o real estate, mas a gente entendeu que eu preciso entregar tudo. Né? O cara, quando chega aqui, o cara não consegue comprar um ingresso para Disney. Fala, não, cara, vamos lá comprar um ingresso da Disney com você. Ah, não estou conseguindo colocar minha filha na escola. Vamos lá, vamos estar do lado, a gente dá a mão e não larga. Né? Então, o teu business não é simplesmente a parte de real estate, de vender imóveis. Você está vendendo, na verdade, está oferecendo um pacote de serviços para a pessoa. Sim e não. Eu vou te responder isso de uma forma engraçada. Uma vez eu estava em Orlando, recebi um telefonema de uma vendedora que fica no Brasil, que hoje a gente segue no Brasil com uma loja física em Casa Shopping, no Rio de Janeiro, e com um escritório em Alphaville. Então a gente brinca que a gente tem um portal, né? Você entra na nossa loja, você está dentro da Flórida, né? Mas aí ela me ligou e ela me falou o seguinte: pô, Léo, eu tô com um cliente aqui na loja e eu estava explicando a nossa consultoria. Eu falei, não, a gente não vende consultoria, a gente vende imóvel. Ela falou, mas o que a gente é então? Eu falei, a gente é maneiro. É isso que a gente é maneiro. A gente faz tudo, mas é tudo de graça. Não tem modelo de negócio. Tudo que eu faço porque faz sentido fazer. Eu faço por te dar confiança para o meu cliente. E é óbvio que de vez em quando a gente faz e acaba não vendendo. Né? Só para dar um exemplo, tem uma menina, um casal muito bacana, que está no Canadá agora, está com algumas dificuldades com visto. Eu continuo interagindo com esse casal, mas esse casal ele entrou através de uma campanha digital nossa, foi atendido por um vendedor nosso, e no meio da pandemia eles estavam se mudando para os Estados Unidos com um Pitbull e um Fox Paulistinha. Só um parênteses, o Fox Paulistinha é o chefe, tá? Mas o Pitbull impedia que eles arrumassem um imóvel. Eles não tinham a grana ainda para comprar um imóvel, que era onde nós ganharíamos dinheiro, tá? No final, a gente resolveu tudo da vida desse casal. A gente conseguiu botar eles dentro de um imóvel com o Pitbull. Tudo bem que o Pitbull acabou entrando como vira-lata, porque ele não tinha pedigree, então ele era vira-lata grande. Era um vira-lata grande. Super vira-lata. Mas o que é interessante, e essa é a minha crença, então repara, a gente investiu um tempo nesse casal. Eu investi um tempo nesse casal, porque tiveram coisas, fui eu que resolvi. Né? Eles não compraram uma casa. Agora, minha crença é que eu recebi de energia desse casal. Putz, cara, vale. E eu sei que qualquer pessoa que for nessa menina e perguntar, cara, quem você indica, qual é a empresa que você indica, vai ser a nossa. Né? Então, nem tudo é dinheiro. Então, essa é a minha crença. Nem tudo é dinheiro. Voltando um pouco no tempo, você se formou em TI, certo? Na PUC. Mas eu tô curado, só para deixar claro. Então, só para entender um pouquinho, voltando lá na época da... Isso nem é verdade. Você se formou em TI e que ponto você mudou para o financeiro? Estou falando só de IBM, no caso. Você chegou a trabalhar com TI na IBM? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu me formei em TI, mas quando eu me formei, eu já era estagiário na IBM, na área financeira. Então, na verdade, eu desenvolvi, não sei se vocês já desenvolveram em Rex, mas eu programava em Rex. Eu já. Né? Também. Então eu fazia assim, algumas aplicações, né? Mas engraçado, assim, então, moral da história, eu trabalhei a vida inteira em finanças. Porém, TI sempre foi a alavancagem de produtividade. Então, eu estava em finanças, só por exemplo, estando em finanças, eu fui o primeiro desenvolvedor de um sistema em Lotus Notes no Brasil.
porque eu entendi que resolvia o meu problema em finanças. E na época eu era amigo do CIO, bati na porta dele, consegui uma licença, né, que precisava de uma licença na época especial para poder desenvolver. Aí eu li o Help, não tinha manual, né? Então eu li o Help do Notes e aprendi a programar em Notes, né? Então um profissional de TI, cara, eu acho que está na alma, cara. Eu programo desde os 12 anos de idade. Então não tem jeito. Eu aprendi a programar sozinho lendo revista. Então. Ô, Léo, e como é que foi aí, né, o teu lado familiar, com família nos Estados Unidos? Como é que foi para eles? Foi fácil? Como é que foi? Cara, assim, essa pergunta é a pergunta que eu acho que é legal, que ela é boa para quem está ouvindo. A maior parte das pessoas está preocupada com os filhos, né? Ah, será que o meu filho... É mole para eles. Mole. No primeiro momento é assustador, é óbvio. Você pega uma criança, bota numa escola com 4.000 monstrinhos, né? Um lugar que ele nunca viu, é óbvio, né? Mas eles rapidamente se acostumam, eles são esponja, a língua vem rápido, eles não têm tantos vícios, a questão cultural é mais rasa, é menos latente, né? Então, eu diria que para a criança é fácil. Só para localizar melhor, Léo, quantos filhos e que idade eles tinham quando foram? Eu tenho 3 filhos, mas uma é americana, tá? Então ela não vale. Ela nem fala muito com a gente, porque ela é americana, né? Então ela olha a gente assim, ela olha meio de lado, já falou que ia ligar para o Trump algumas vezes, mas tá tudo bem. Mas eu tenho duas adolescentes, elas são gêmeas. Que legal. Vão fazer 17 anos agora. Chegaram Caraca, aqui com 6, passa rapidinho, 6 para 7. Cara, não voa, cara. Então elas estão aí são júniors, ano que vem serão seniors. Tá todo mundo já pensando em college. Então a casa é só mulher, então, em casa? Só mulher, até a cachorra é fêmea, cara. Só mulher. Então, cara, eu diria que foi simples para elas, não foi muito complexo. Para a gente é mais difícil. Eu acho que a gente tem um monte de vício, a gente tem um monte de dificuldades nossas mesmo do dia a dia. Mas eu acho, cara, que tudo tem a ver com o seu propósito. Se você quer que dê certo, vai dar certo. Uhum. Eu acho que tem a ver muito com a energia que você coloca e também com uma questão de expectativa. Porque uma coisa que eu também vejo é que as pessoas chegam aqui e falam assim, não, isso aqui é o Brasil sem assalto. Não é o Brasil sem assalto, é diferente. Então eu vejo que algumas pessoas se frustram porque elas querem tirar o lado ruim do Brasil e ter o que é bacana, e não necessariamente vai acontecer. Tem diferenças, né? O americano é extremamente processual, né? Então, e ele não consegue... E é uma coisa assim, eu tenho uma teoria que, por educação, eu não vou dizer qual é, eu vou tentar usar ela de forma mais educada, mas no final, o americano, ele não vê curva. Ele só vê um túnel com aquele processo. Você tem que entender isso. Não adianta você tentar convencê-lo que o processo está errado. Porque aquele cara ele está numa posição que o que ele consegue entender é o processo que alguém escreveu para ele. Então é a hora que você tem que, obviamente, ter empatia e tentar, que é o que o brasileiro normalmente não faz, né? O brasileiro sobe o tom de voz, ele tenta impor através de uma presença um pouco mais truculenta, né, a sua razão. E aí ele fecha a porta, porque o cara não está te entendendo. Não é que ele não quer te ajudar, não. Ele não está te entendendo. Então você precisa falar, cara, pô, deixa eu falar com o teu chefe. Deixa eu, né? Ou às vezes, cara, dá um sorriso, porque o sorriso, ele quebra. Então já aconteceu comigo de um cara estar lendo o processo não fazia nenhum sentido, e o sorriso fez ele fazer o que eu queria. Então, na cabeça dele, ele estava sendo maneiro comigo. Ele não entendeu que o processo estava errado. Ele não entendeu que tinha uma penumbra e que fazia sentido o que eu estava falando. Porque, de vez em quando, cara, assim, o processo não desenha tudo. Você está falando de mudança, minhas histórias são meio complexas. Eu vim para cá, eu estou no meu 2º casamento. E eu trouxe a minha ex-mulher também. Então, eu fiz visto para todo mundo, né? Porque era uma condição para que minhas filhas estivessem comigo. Isso era inegociável para mim. Eu não me mudaria se minhas filhas não estivessem comigo, né? E aí, ela foi morar num apartamento. Eu fui morar numa casa, ela foi morar num apartamento. Falando de processos de dificuldade. Compramos móveis, mandamos entregar. Como é que você entrega um móvel numa casa? Chega o caminhão, abre a porta, bota para dentro de casa, acabou. No apartamento, quando o caminhão chegou,
O porteiro olhou para mim e falou assim, o senhor reservou o elevador? Eu falei, eu não reservei o elevador, posso reservar agora com 24 horas. Mas eu falei, mas o elevador está vazio. Eu falei, está vazio, mas o senhor não pode usar. Eu falei, mas o senhor entende, chegou uns móveis aqui, não entendo, mas não pode usar. Eu falei, mas cara, mas está vazio, não vai atrapalhar ninguém. Ele falou, não vai atrapalhar ninguém, mas o senhor não reservou. Eu falei, mas tem alguém que eu posso falar? Não, tem alguém que o senhor pode falar comigo. Então, eu estou falando com o senhor. Bem, moral da história, o caminhão foi embora com os móveis. E aí eu liguei, aí eu juro, não, você achou que tá ruim? Espera que vai piorar. Aí eu liguei para a empresa de móveis, né? Eu falei, eu tô ligando para vocês vieram aqui fazer a entrega e os meus móveis voltaram para aí porque eles subiram. Aí o cara falou, mas isso não pode acontecer. Eu falei, eu concordo com o senhor que não pode acontecer, mas aconteceu. E aí eu expliquei tudo para ele. Ele falou, não, cara, os móveis têm que estar aí. Eu falei, meu amigo, eu estou dizendo para você que os móveis foram no caminhão. E eu falei com o cara e o cara, coitado, não conseguia nem entender que isso era possível. E aí ele mandou ligar para a loja de móveis. A loja de móveis virou para mim e falou assim, olha, infelizmente isso não pode acontecer. Aí eu falei, eu concordo com o senhor, não pode acontecer, mas aconteceu. Ele falou, mas a loja de móveis me deu uma resposta inteligente. Ele falou, olha só, nós não vendemos o frete. Quando eu vendo para você, eu facilito o seu frete com uma empresa, mas você contatou direto dela. Na hora que os móveis saíram daqui, eles são seus. E estão em posse da empresa. E aí eu liguei de novo da empresa, mas moral da história, contando a história longa, curta, 15 dias para eu receber os móveis. Mas eu descobri que eu só recebi os móveis porque eles escreveram um novo processo prevendo essa situação. E o mais louco, durante esses 15 dias, os móveis ficaram dentro do caminhão, porque eles não tinham procedimento fiscal na empresa de frete para descarregar. Eu tirava aqueles móveis. Então você imagina, não foi só eu que tive um problema, né? Eles tiveram um problema com o caminhão parado por 15 dias. Mas, cara, que coisa interessante e curiosa, né? A questão aí dos seus móveis. Mas vamos voltar a isso já já. E eu queria só lembrar o pessoal aí que está ouvindo o podcast, que está curtindo essas histórias aí do Leonardo, que não esqueça de clicar e seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. E, claro, compartilhar com os seus amigos, né? Isso é muito importante para a gente. E receber o feedback de vocês, né? Para saber se o que a gente está fazendo está legal, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer melhor, porque esse conteúdo ele é produzido para vocês, né? Para os nossos ouvintes, tá? E agora, ô Léo, você entrou em pânico em algum momento? Mas eu disfarço bem, né? Então, que alguém tenha percebido, não. Mas eu acho que agora eu vou responder você de uma maneira diferente. Mas eu acho que eu vou responder de forma talvez mais completa. Esse processo de virar empresário nos Estados Unidos, de não só não ter um planejamento, que eu acho que eu deveria ter feito, até porque eu sou um cara, no final do dia, profissionalmente, eu sou um cara de planejamento, né? Mas eu achei também que eu durante, acho que, sei lá, quase 10 anos, eu fiquei procurando planejar e não estava dando certo também. E eu resolvi que ia dar certo porque eu queria que desse certo, né? Então, assim, por mais que eu não tivesse feito um plano, fez parte da estratégia, porque eu achei que não estava acontecendo. Mas eu acho que o grande desafio é o seguinte, nessa hora de tentar reconstruir uma vida, em algum momento eu me apequenei. E eu vou chamar, eu me coloquei numa posição menor do que é o meu lugar, né? E eu precisei de um cara que é um grande amigo que a gente tem em Miami, e o cara precisou falar isso pra gente, tanto para mim quanto para o meu sócio. E isso foi um momento importante, foi um wake-up call bem... Chacoalhada, sabe? Né? Sabe, porque era o que estava acontecendo, a gente estava aceitando menos. E desse dia em diante, é interessante como o modelo mental funciona, né? Desse dia em diante, a gente resolveu que o que era nosso, a gente ia lá pegar, né? E as coisas tiveram um tip point, né? E a gente começou a realmente deslanchar, né? Então, eu não acho que foi um pânico, mas chegou bem perto, né? Chegou bem perto, né? Agora, eu sempre, assim, eu tenho uma vantagem, eu sempre quis voltar a morar nos Estados Unidos, né? E eu sou um cara, assim, perseverante, né? Então, eu acho sempre eu também acredito, né? Tem a ver com as minhas crenças, né? Eu acredito que tudo vai dar certo.
Eu de verdade acredito que tudo vai dar certo. Então, isso também ajuda. Ajuda demais, né? Você ter atitude mental positiva, focado naquilo que você quer, cara, isso é muito mais que meio caminho andado, né? Mas eu queria tocar num assunto que você falou uns momentos atrás, que você cometeu um monte de erros, todos os erros que alguém poderia cometer. Você poderia explorar um pouquinho isso? Claro, eu vou explorar, mas eu vou falar do erro que eu acho mais comum. Tá? O erro mais comum que o brasileiro, de novo, de bom nível, comete, ele chega aqui, e o brasileiro chega aqui com um preconceito contra brasileiro, né? Ele tem quase que vergonha de ser brasileiro, né? Então, frases comuns são: porra, não vou nem falar que eu sou brasileiro, não vou conviver com brasileiro, vou só falar inglês, vou morar num lugar que não tem brasileiro, né? E eu acho que esse é o erro de todos, talvez o mais estúpido que todo mundo cometa. E eu vou dizer por quê. Mas eu preciso fazer só uma ressalva. Isso a ver também com as minhas crenças, com o que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. Eu acredito que a gente, por ser brasileiro, nós temos um lugar aqui que não é de ninguém. De novo, que a gente vê curva, a gente vê penumbra, a gente consegue ver processos, a gente consegue desenhar processos de... Assim, a gente consegue conviver com dificuldades que o americano não consegue. O americano para. O americano fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês no Starbucks. Como assim? Eu não estou numa sala preparada para fazer tudo isso, com todos os equipamentos. Né? A gente consegue se adaptar, a gente tem uma... Mas o principal motivo é o seguinte: se eu tentar ser um americano, eu vou ser um americano de pior nível. Porque eu não falo inglês que nem os caras. Eu sou fluente em inglês, mas eu tenho sotaque. Sou brasileiro, eu tenho sotaque. E uma coisa que eu consigo, usando como exemplo a empresa de publicidade, e tentando dar um exemplo forte do que é não ser americano, a gente tem uma coisa, como vindo adulto, né? Minhas filhas não têm esse problema, mas nós que migramos adultos, as nossas referências estão no Brasil. Então, se todos nós formos aqui nos Estados Unidos juntos, tá? Para um restaurante e começar a tocar bem, todo mundo tem a idade mais ou menos parecida aqui, então eu posso dar esse exemplo. Nós estivemos todos lá no restaurante, tocar uma música da Cyndi Lauper. Se não for do Goonies, a gente não se emociona. Agora, se começar a tocar Geração Coca-Cola, a gente se arrepia e a gente vai trocar um monte de experiências que o gatilho foi aquela música. Como imigrante, isso nunca vai acontecer comigo aqui. Então, imaginem o seguinte: se eu tento fingir que eu sou americano, aí eu entro numa sala pré-apresentação de uma proposta comercial numa grande empresa. Então, estou eu na sala e todos os meus concorrentes esperando a vez de entrar para a reunião. Aí estou lá eu sentadinho, aí sai o presidente da empresa, que é quem ia receber os fornecedores. Aí ele olha para o cara que está do meu lado e fala assim: pô, João, não te vejo desde a high school. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou esbarrar com um cara que vai olhar para mim e vai falar: cara, eu não vejo você desde que a gente era adolescente. Mas isso vai acontecer com o meu concorrente. Então, se eu tentar fingir que eu sou americano, eu estou indo competir numa praia de que eu sou pior. Agora, como brasileiro, eu tenho vários handicaps a meu favor. Inclusive, o handicap do meu interlocutor achar que eu sou burro, o que também é legal. A autenticidade sempre ajuda, né? Entendeu? Então, eu acho que esse, na minha opinião, cara, eu vejo um monte de brasileiro falando: não se envolve com brasileiro, não. Brasileiro dá golpe em brasileiro. Cara, não é que brasileiro dá golpe em brasileiro. Tem cubano que dá golpe, mexicano que dá golpe, americano que dá golpe. Só que o brasileiro chega aqui e só fala português. De quem que ele vai tomar golpe? Porra, de um brasileiro. Mas se ele fosse lá falar com... Né? Desculpa, fala. Não, desculpa, Léo. Você falou na adaptabilidade, né, como uma característica brasileira muito importante. E o que mais você, que tem uma vasta experiência aí nos Estados Unidos e teve uma vivência grande no mundo corporativo, que te dá um background, desculpa a palavra americana. Mas eu também usei já um monte. Que outras
qualidades do brasileiro em ser brasileiro, no sentido daquela cultura que a gente absorve, o ser brasileiro no sentido de tudo aquilo que a gente aprende no nosso agir, que a gente nem sente. O que você destaca mais aí que ajudou no fato de você ter nascido criado no Brasil? Tá, eu vou fazer só um ponto em relação à questão corporativa. Ter um brasileiro que trabalhou durante muito tempo em grandes corporações ajuda na entrada nos Estados Unidos, porque você, mal ou bem, você pegou emprestado dessas grandes corporações, processos, né, sistemas gerenciais, então isso ajuda, né, isso obviamente ajuda. Agora, o que eu acho que o brasileiro tem de diferente? Primeiro, nós vemos alternativas. Isso é um negócio muito legal. Às vezes a gente está numa reunião com o americano e aconteceu alguma coisa, algum problema, e está todo mundo travado. O brasileiro coloca, às vezes, onde o americano não bota uma ideia, o brasileiro bota 10. Né? Então, eu acho que essa capacidade que a gente tem de ver alternativas, de ver caminhos diferentes, é uma coisa muito legal. Uma outra coisa que a gente também tem, essa talvez seja até um lado, talvez um lado mais obscuro da gente ter que viver num ambiente agressivo como o Brasil é, e a gente às vezes não percebe isso, é que a gente também percebe falhas de segurança que ninguém percebe. Tá? Verdade. A gente, de vez em quando, a gente olha o negócio e fala, cara, isso aqui é óbvio que não vai funcionar. Óbvio, porra, tem um monte de maneira de burlar isso daqui, o americano não viu. Né? De vez em quando, é engraçado, eu vejo uma regra mudar em algum lugar, eu falo, opa, acho que tivemos participação nessa mudança de regra. Né? Porque a gente vai ali e meio que dá uma bagunçada. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. Eu acho, cara, que, em regra geral, nós somos alegres. Né? A gente contagia. Né? Nós somos um povo alegre. Né? Então, a gente não é tacitúrnico, a gente... Sabe, eu acho que a gente está sempre com um sorriso, a gente gosta de ajudar. Eu acho que o brasileiro, de forma genérica, gosta de ajudar. Eu acho que isso conquista o americano, sabe? De novo, a gente tem que provar que a gente é capaz de entregar. Outro dia eu estava conversando até com uma menina que trabalhou na IBM também, que mora em Naples. Ela botou uma frase muito interessante no Instagram dela, falando o seguinte, cara, não é porque eu não falo inglês que eu não sou inteligente, né? Porque as pessoas às vezes fazem associações equivocadas, o que é um desafio. Eu converso muito com as pessoas que eu me relaciono que são americanas, eu falo, cara, vocês precisam entender que vocês às vezes não se esforçam para entender o seu interlocutor. E muitas vezes vocês deixam a informação mais inteligente fora da mesa. Porque aquele cara que estava com pouca proficiência no inglês, que está até constrangido de falar, aquele cara é o cara com o melhor conhecimento da mesa. E vocês estão deixando isso de fora. Nós, brasileiros, não deixamos. Porque a gente se esforça verdadeiramente para entender o nosso interlocutor. A gente tenta ir falar na língua dele, a gente está, às vezes, encontra com o espanhol e a gente tenta falar, vai em italiano, a gente tenta falar também, que é uma maneira de acolher também. Mas de trazer para a mesa, porque eu acho que isso é um erro capital, cara, é você tentar usar a proficiência no inglês como métrica de competência. E aí você perde muito quando você faz isso. Então, eu acho que nós naturalmente não fazemos isso. Então, a gente tem uma tendência a realmente buscar a melhor informação. Agora, por outro lado, a gente é pouco processual. A gente ainda a gente é o país do futebol. A gente acredita que o talentoso vai ganhar o jogo, vai ganhar um campeonato. E eu acho que, no final, uma coisa que a gente aprende aqui é que um bom processo, um bom treinamento ganha um campeonato. Né? Então, não vai ganhar bonito, né? Não vai ganhar bonito, não vai ter aquele golaço, mas vai ganhar um campeonato, sabe? Mas o importante é ganhar, né? No final, Léo, importa, né? Deixa eu mudar um pouquinho o assunto, o rumo da prosa, como diz aqui no interior. Os nossos ouvintes podem estar interessados em fazer América um dia, quem sabe logo, como você está fazendo América.
E aí eu fico pensando, se eu tivesse na sua posição, ou se eu fosse um jovem de 25 anos, eu ia pensar no futuro. Não sei se você já pensa ou não. O que uma pessoa que está fazendo uma grana aí nos Estados Unidos pensa para quando ele tiver 70 anos? Como que ele vai montar o pé de meia dele para viver depois que ele parar de trabalhar? Tá, vamos lá. No meu caso, cara, assim, eu decidi que eu precisava botar o meu dinheiro aonde eu sugiro os outros colocarem, né? Então, todo o meu dinheiro está alocado no mercado de real estate, né? Então, eu tenho diversos produtos e eu tenho diversas estratégias, né? Então, porque tem momentos aonde é aqui, tá? Essa ambulância, passou uma Tem ambulância problema. aqui. Isso acontece, né? É, Mas já passou, já passou. Então, no meu momento de vida, eu estou menos preocupado com receita passiva e mais preocupado em ganho de patrimônio. Então, todo o meu investimento está alocado em produtos de real estate, que o maior foco não é dividendo, né? Não é receita passiva, mas sim o crescimento valorização do mais bem. o crescimento de patrimônio. Por outro lado, a minha mãe, que tem 80 anos, quer dizer, 79, vai fazer 80 em fevereiro, minha mãe é investidora de real estate nos Estados Unidos, já há 5 anos. E ela já está indo para uma fase de começar a ter receita passiva. Tá? Então, o americano, até saiu uma reportagem agora, tem umas 2 semanas, dizendo que eu não sei há quantos anos consecutivos que o americano escolhe o real estate como o principal investimento, né? Então, o americano ele investe no mercado imobiliário, ele investe em ter receitas passivas, em terem aluguéis, né? Ele entende de comprar um negócio, dar uma consertada e botar para alugar, que aí você tem um ganho adicional. Ele entende de alavancagem, que é algo que o brasileiro demora a entender, né? O brasileiro não gosta de se endividar por motivos óbvios, né? No Brasil, além de você ter uma taxa alta, você tem normalmente indexação, né, nas dívidas. Mas aqui você ganha muito mais dinheiro se alavancando. Dando de novo o exemplo da minha mãe. Minha mãe comprou o primeiro imóvel dela aqui com 74 anos. E deu 30% de entrada, financiou 70%, 3 anos depois vendeu, fez 100% de lucro, porque o imóvel valorizou um pouco mais do que 30%. Então, ela tinha investido 30%, pegou mais 30%, que foi 100% sobre o capital. Minha mãe agora está construindo uma casa de $1,5 milhão aqui, para fazer 35% de margem no ano. Então, eu vejo muito o americano investindo em imóveis. Agora, os fundos americanos, o maior investidor dos Estados Unidos, que é o fundo de professoras primárias da Califórnia, é um investidor gigante de bolsa de valores, né? Então, você também vê, porque o que não tem aqui é renda fixa, né? Renda fixa, esquece. Se você for querer viver de renda fixa, o teu dinheiro vai embora. A renda fixa, o máximo que ela faz é repor inflação. Você não tem um ganho real, né? Tem um ganho de 1% e meio. Ele é insignificante. Léo, indo para o lado seu, que eu gosto muito, que é o lado humano, tá? Eu lembro que quando a gente estava jantando uma vez aí com as famílias, você falou, puxa, eu moro numa cidade que todo mundo é muito feliz, está todo mundo sorrindo, é um dos maiores destinos turísticos, é a pessoa que está aí, tá curtindo, né, a família, está curtindo o parque e tudo. E a minha pergunta para você, né, eu sei que você é uma pessoa muito expansiva, e sempre que tem um colega do Brasil, você entra em contato, né, e vamos marcar um jantar, vamos se ver. Que história você teria para compartilhar com a gente de situações engraçadas, assim, do pessoal que está por aí e está com uma dificuldade? Às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes é uma coisa inusitada. Nesse tempo que você está aí, o que você já viu assim de situações cômicas? Aquilo que você conta quando você está num bar Cara, com os assim, amigos. eu vou dizer para você o seguinte, cara, tem assim, algumas situações são engraçadas, tem dificuldades bobas do dia a dia, mas eu gosto de contar uma, porque para mim ela é que eu mais me divirto, porque a gente tinha um cliente nosso que era um policial militar do Rio de Janeiro, né? Cara, é um cara, assim,
que vinha de uma vida dura no Rio de Janeiro, né? O cara era policial militar, né? Como ele mesmo gostava de dizer, ele era da ativa, ele não era do gabinete, né? E aí, só que esse cara era louco para conseguir o green card, né? Louco. Ele estava aqui com a esposa dele com visto estudante, né? Aí um belo dia ele me liga e falou assim: porra, Léo, você podia ler aqui um contrato comigo que eu assinei? Falei, cara, poder ler eu até posso, mas você já assinou ele, né? Era melhor eu ter lido antes, né? Para poder olhar, né? Faz E sentido. aí, né? Mas tudo bem, eu fui pegar aí, o cara estava caindo num golpe, né? O cara estava prometendo o green card para ele, garantindo um monte de coisa. E eu já tinha falado para ele, né? Eu falei, cara, olha só, você falou a palavra green card, a palavra garantia e a palavra advogado, tudo numa mesma frase. Eu acho que isso não existe, tá? Mas tudo bem, vamos ver, né? Aí peguei e li o contrato com ele, né? E era nitidamente um golpe. O cara ia perder uma grana. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo, você é um policial militar do Rio de Janeiro, tá tomando um golpe de um cubano. Eu falei, pô, cara, nem conta para todo mundo isso aí, não. Pô, Porque, pega mal, hein? porra, vai pegar mal pra caramba esse negócio, né? Mas aí resolveu uma vida do cara, que não sei o quê. Mas passou um tempo, esse mesmo cara estava morando aqui, e ele, assim, ele não fala inglês, estava tentando aprender e tudo mais. E ele, cara, você imagina, o cara que era um policial militar morando em Orlando. Só para você entender, cara, assim, eu não sei se vocês já foram nas zonas residenciais de Orlando, mas só para vocês entenderem onde eu moro, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer, eu moro atrás do Castelo da Cinderela. Então, se vocês quiserem visualizar, olhou para o Castelo da Cinderela, atrás é a cidade que eu moro. A cidade que eu moro tem, no final do meu condomínio, uma fazenda de blueberry. Eu ando um pouquinho de bicicleta, tem uma fazenda de gado leiteiro e uma fazenda de laranja. Só para vocês entenderem, né, como o meu sócio gosta de dizer, Orlando é roça com parque, né? E aí esse cara está nessa vida pacata, uma vida mais provinciana, né? E aí esse cara, tentando arrumar coisa para fazer, resolveu que ele ia consertar tudo na casa dele. Só que o americano, como é que o americano faz isso? Compra os equipamentos. Isso, hein? Ele olhou um negócio para mudar, umas lâmpadas para mudar, ele saiu empilhando cadeira, subiu em tudo, cara, o cara caiu lá de cima. O cara que nunca tinha tomado um tiro em ação policial, quebrou a perna em 8 lugares, botou um monte de parafuso. Aí eu virei para ele e falei, cara, olha só, quando você for pro Brasil, fala que tomou tiro aqui. Não conta. Não conta que você caiu de um monte de banco, né? Porque não vai dar certo. Agora, o que a gente vê muito, cara, muito, Michel, é pessoas desesperadas tentando fazer de determinados pratos e procurando os ingredientes para fazer aqueles pratos. Principalmente o pessoal do Nordeste, que tem condimentos, né, que não são tão Sim. simples. Tem a galera que se desespera porque não está conseguindo se comunicar em coisas básicas na escola. E tem as coisas engraçadas que normalmente quem chega aqui logo no início vai pedir coisa em restaurante, vê tudo diferente, porque ele jurava que estava falando inglês e não estava falando nada. E aí o cara arrepende, responde, e a pessoa balança com a cabeça que está entendendo e não está entendendo e não está entendendo nada. Então, assim, tem um monte de pequenas situações, mas eu diria para você, cara, que o que eu acho que dá mais trabalho são os modelos mentais, cara. É a pessoa que chega aqui e ela veio para cá porque o primo do irmão do amigo disse que era só fazer isso. E o cara chega aqui, cara, e literalmente o cara não. Assim, o cara ele quer alugar um imóvel, ele não tem o visto apropriado, ele não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Ele acha que ele vai ganhar o dinheiro e vai ter, mas ele não tem nenhum dinheiro para pagar o aluguel, né? E aí vem um ponto que é importante, cara, que esse primo do amigo do irmão, né, que deu uma dica, ele não fez de propósito. Ele não foi um cara mauzão, né? Ele verdadeiramente achava que aquele era o caminho porque deu certo com ele. Então, um dos grandes, cara, perigos do processo migratório é você pedir uma dica para alguém que não trabalhe com aquilo. Tá? Que
a pessoa acha, porque todos nós achamos, né? Todos nós achamos que nós somos uma estratificação da média. Né? Ou seja, o que acontece comigo é mais ou menos o que acontece com todo mundo. Se eu sou bom nisso, pô, cara, todo mundo é meio que bom nisso também. A gente né, nunca se coloca como algo diferente, né? Porque um dos grandes desafios do brasileiro quando chega aqui, cara, é o complexo de vira-lata. O brasileiro chega aqui e ele acha que ele tem que trabalhar só com brasileiro. Né? Eu costumo dar como exemplo uma empresa que eu admiro, mas que eu acho que chegou aqui com complexo de vira-lata. Né? Então, eu sou chocolatra, e como chocolatra eu gosto da Copenhague. A Copenhague chegou aqui e ela abriu um armazém em Miami para começar um processo de distribuição. Na minha opinião, a Copenhague tem produtos para competir com qualquer marca americana. Tem sabor, embalagem, apresentação, tudo. Mas o que ela fez? Ela colocou no site dela Brazilian Chocolate. Virou exótica. Virou exótica, realmente. Mas é interessante esse aspecto aí do complexo de vira-lata. E com isso, pessoal, a gente está chegando aí ao final desse bate-papo com o Leonardo, um papo super interessante para a gente realmente pensar bastante, refletir. E, Léo, você gostaria de falar umas palavras finais aí, de preferência em inglês, hein? Tá? Aquele inglês perfeito que você tem. Quem dera, eu tenho sotaque. Eu desisti de ter o inglês perfeito, sabia, cara? Eu já até pensei em fazer redução de acento, né? Para não ter o sotaque. Mas eu cheguei à conclusão que eu ia virar uma coisa falsa, né? Eu sou brasileiro, tem que ter sotaque. E o cara tem que me respeitar com o meu sotaque. Essa foi a conclusão que eu cheguei. O cara tem que me respeitar pelo valor que eu agrego e não pela minha ausência de sotaque. Mas, semana passada, eu fui consertar minha bicicleta e aí eu estava discutindo com o cara tudo que tinha que ser feito na bicicleta. Eu liguei para o cara umas 3 vezes, fui buscar minha bicicleta. No final da conversa, eu descobri que ele era brasileiro. Eu falei, pô, cara, a gente está bem, porque nem eu percebi que você era brasileiro, nem você percebeu que era. A gente já está se misturando. Mas eu diria para você o seguinte, cara, de novo, eu não acho que imigração é para todo mundo. Tem desafios, você abre mão de muita coisa, você sente saudade da família, sente saudade dos amigos, às vezes do cheiro, né, de algum lugar, né? Mas cada um busca alguma coisa. Eu estou num país seguro, isso para mim é muito importante. Né? Eu saber que minhas filhas estão na rua, minhas filhas já estão dirigindo, elas estão na rua com 17 anos, eu tenho todas as preocupações normais de um pai. Mas eu não preciso me preocupar com segurança, porque ninguém vai assaltar elas à mão armada no meio da rua. Então, isso para mim é muito importante. Para mim é muito importante ter regra, ter norma. Eu gosto disso, eu gosto de lei, eu não gosto de jeitinho, então isso é muito para mim. Mas eu diria, cara, que todo mundo quer vir, cara, só basta no final do dia planejar, ter uma rota e saber que não vai ser do dia para a noite, que vai chegar aqui e vai construir um negócio do zero. Então venha preparado para isso, venha preparado para começar um negócio que vai dar frutos no tempo, para que no final o mercado é enorme. E nós, como brasileiros, temos uma capacidade gigantesca de capturar essa oportunidade. Agora, se a gente tentar correr, aí a gente vai. Aí eu gosto de uma frase do meu avô, meu falecido avô, que eu demorei anos para aprender o valor dela. Mas o meu avô falava, quando eu fui começar a dirigir, eu fui buscar meu avô em casa, aí meu avô entrou no meu carro, estava dirigindo, ele olhou para mim e falou assim, Léo, vai devagar que eu estou com pressa, porque você está indo tão rápido, você vai acabar batendo e eu vou chegar atrasado no meu lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque como empresário aqui, a gente tem um plano de 5 anos. E eu estou vendo do meu lado algumas pessoas tentando fazer um plano equivalente, rápido. A gente está dando passos sólidos, e executando e ficando na posição. As pessoas achando que estão indo rápidas, estão batendo em tantas paredes que elas não estão fazendo acontecer. Então, a gente tem que tentar reduzir a nossa ansiedade, reduz a ansiedade, muda um pouco os paradigmas. Aqui nos Estados Unidos, a gente é menos medido pelas coisas que a gente tem, sabe? Então, você consegue ter menos esse negócio de ter que mostrar, não tem que mostrar nada. Aliás,
assim, em 6 anos com esse negócio, a gente não recebeu 15 clientes dentro do escritório. A gente tem um escritório bonitinho, fofo. Recebemos 15 clientes. Entendi. Legal. Beleza, que história interessante do Léo. Quero te agradecer muito aí pelo teu tempo, por ter parado aí para bater papo com a gente, tá? Agradecer também a participação do Michel Girardi, do Luiz Servati, do Eduardo Ponte. E aqui terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico. E, pessoal, vocês podem seguir a gente aí na nossa página do LinkedIn, Nada de Pânico, no nosso Instagram, Nada de Pânico Team, tá? E foi um grande prazer, né, ter a companhia aí do Léo Martins e do pessoal batendo um papo sobre morar, viver e empreender nos Estados Unidos. Então, é isso aí, pessoal. Bye, bye.